Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davis Castro e hoje a gente vai estudar a BNCC no ensino fundamental. Então pessoal, beleza. Atendendo a pedidos, hoje a gente vai falar sobre esse campo de conhecimento que é a BNCC no ensino fundamental. Ela foi homologada em 2017 e no ano 2018 foi homologado o voltado para o ensino médio. Então, gente, no vídeo anterior eu falei sobre a educação infantil, então vou deixar até aqui linkado nos cards o vídeo sobre a educação infantil na BNCC e hoje a gente vai falar sobre essa questão do ensino fundamental, gente, porque muita gente fica, meu Deus, e agora, como é que vai ser? O que eu vou ensinar? Como é que vai ser? Vai ser muito complicado, é muito código, alfanumérico. Digo, não, calma. Inclusive ontem eu ministrei um curso sobre BNCC no ensino fundamental e na educação infantil e os meus alunos, eu tenho certeza que eles ficaram bem mais seguros em relação a isso. A gente fez um plano alinhado à BNCC, a gente fez atividades voltadas para a BNCC, como se fosse daquele de vestibular, né? E aí eles se sentiram bem mais seguros em relação a essa nova, não é lei, mas esse novo documento que tem um peso de lei, né, que está vigorando agora na nossa educação no ano de 2020, tá certo? Então, na educação infantil, a gente estudou os campos de conhecimento, estudamos os direitos das crianças, né, estudamos bastante coisa sobre a BNCC na educação infantil. E no ensino fundamental, gente, é bem semelhante, porque a BNCC, ela é organizada de modo geral, né? Então, primeiro, no ensino fundamental, ela vai trabalhar as áreas de conhecimento, que tem linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso, né? E dentro dessas áreas do conhecimento, ela tem as competências específicas de cada área, baseado nas 10 competências que a BNCC já observa, já tem, né, essas 10 competências. Depois das competências, a gente vai ter os componentes curriculares, que é o que vai ser visto, que são as antigas disciplinas, né? Que são as antigas matérias que a gente atualmente chama de componentes curriculares. E dentro dos componentes curriculares, a gente vai ter as competências específicas de cada componente, né? E dentro do ensino fundamental, a gente vai ter os anos iniciais e os anos finais. A gente vai se delimitar aqui até os anos iniciais, porém, essas competências podem ser proteladas até os anos finais do ensino fundamental, porém, de forma mais aguçada, de forma mais complexa, porque a BNCC ela trabalha de forma espiralada. O que é forma espiralada, professor? Espiralada é quando um objeto de conhecimento, quando um componente curricular, vai ganhando complexidade ao longo dos anos. Ou seja, uma habilidade que eu vou trabalhar no primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo, leitura, digamos. No primeiro ano, eu vou trabalhar decodificação, vou trabalhar a fluência da leitura. Já no segundo ano, eu vou fazer relações com outros campos do conhecimento, interpretação, né? Eu vou aumentar um pouco a dificuldade do que vai ser estudado, do que vai ser abordado nesse conteúdo aí, tá bom? Então, a gente vai ter as unidades temáticas, os objetos do conhecimento e as habilidades. As unidades temáticas, como eu falei, são as disciplinas, as antigas matérias que a gente chama, né? Dentro das unidades temáticas, a gente vai ter os objetos de conhecimento, que são os assuntos, os conteúdos a serem trabalhados em cada aula. E, por fim, as habilidades, ou seja, o que vai ser aprendido, o que vai ser dominado, entre aspas, pelos alunos após a compreensão dessas aprendizagens. Tá? Dentro da BNCC, gente, tem algumas observações, que eu até grifei da própria base. A progressão de aprendizagens, de habilidades, como eu falei, ou seja, cada habilidade vai sendo aguçada ao longo dos anos, ou seja, no primeiro ano vai ser uma espécie de habilidade, no segundo ano ela vai sendo aguçada, no terceiro ano, até chegar ao nono ano, com essas habilidades mais aprofundadas, digamos assim. O currículo ele é espiralado, ou seja, esse grau de dificuldade vai aumentando, vai crescendo. Nos anos iniciais, tem uma retomada dos campos de experiências da educação infantil e sistematizar. A alfabetização ela vai ocorrer até o terceiro ano. Na matemática, a gente vai ter o letramento matemático, ou seja, o aluno vai ter que compreender não somente as operações, mas também elaborar problemas, compreendê-los e fazer inferências. A geografia ela vai ser humana, ou seja, vai ser mais reflexiva, compreensão da cultura. A história ela vai ser cronológica e temática, ou seja, não vai ser só os eventos que ocorreram ao longo do tempo, porém divididos em tempos. Por exemplo, pobreza, escravidão, diferenças sociais. Não é só algo que ocorre em recortes históricos específicos,
porém ocorrem nos variados contextos, né? Então é interessante fazer essas comparações do ontem com o hoje. Será que no futuro também vai ocorrer esses eventos? E, por fim, a presença constante da tecnologia. Ou seja, o aluno ele vai fazer pesquisas, ele vai fazer buscas em sites, né? Ele vai usar diferentes recursos, diferentes instrumentos de pesquisa para ampliar os seus conhecimentos. A gente percebe que a aprendizagem não vai se delimitar só à sala de aula. Tá? Ela vai ser trabalhada em variados contextos, tanto dentro da sala de aula quanto fora, no laboratório de pesquisa, mas já faz atualmente, né? Laboratório de pesquisa, passeios, aulas temáticas externas, visitas a fábricas e por aí vai, desculpa. Tá certo? Então, dentro do ensino fundamental, a gente tem essa etapa, né? Ensino fundamental menor. E as áreas de conhecimento serão quais? Linguagens, que compreende língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Na matemática está o componente matemática. Na ciência da natureza, o componente é ciências. Ciências humanas, geografia e história. E ensino religioso, ensino religioso. Interessante dar uma pincelada aqui, o ensino religioso não é só uma religião específica, mas sim compreender essas religiões, compreender alguns rituais, alguns eventos que eles organizam de modo a compreender e respeitar, porque a gente sabe que a nossa diversidade nacional ela é muito grande. A gente tem umbandistas, a gente tem pessoas do candomblé, a gente tem evangélicos, católicos, pessoas sem religião e até mesmo os ateus, né? E todas essas pessoas têm que ser respeitadas, né? Então, isso é interessantíssimo trazer para a sala de aula, porque vai gerar uma reflexão, vai gerar uma compreensão melhor do outro, tá bom? Continuando. Então, esses componentes curriculares, eles vão expressar essas competências gerais da BNCC, mas dentro desse componente vão ter competências específicas, né? Quais são as competências gerais da BNCC? Primeiro, conhecimento. Conhecimento de mundo, conhecimento científico. Depois, pensamento científico, crítico e criativo, ou seja, o aluno ele vai ter a oportunidade de pensar além da caixinha. Ele vai ter a oportunidade de se expressar, de pensar, de analisar, de dar inferências, de trazer exemplos de casa. Ou seja, o aluno ele é protagonista. Desde as novas tendências pedagógicas, né, a gente percebe que esse aluno está passando a ser protagonista do conhecimento, mas isso não era registrado em uma base, em um documento legal que expressasse isso. Tínhamos as tendências pedagógicas com os filósofos, com os autores, os sociólogos da educação trazem esse pensamento voltado para o protagonismo do aluno, porém não tínhamos um documento que expressasse isso, né? E a BNCC ela vem trazer explicitamente esse protagonismo da criança e do adolescente. Tá? Terceira competência, o repertório cultural, ou seja, compreender as expressões culturais, compreender as danças, as vivências que ocorrem no contexto social. O próximo, comunicação, falar, escutar, ouvir, analisar, compreender. Argumentação, ou seja, saber trocar ideias, saber dialogar de forma inteligente, de forma persuasiva ou não com o outro, né? Autonomia e responsabilidade, ou seja, o aluno pensar de forma mais própria e responsabilidade tanto consigo mesmo quanto com o outro, como também com o meio ambiente, preservação da água, preservação, diminuir a quantidade de consumo, questão da energia, né? Temos o autoconhecimento e o autocuidado, ou seja, conhecer melhor a si mesmo, cuidar de si mesmo, lavar as mãos, usar roupas limpas, dormir, fazer exercícios físicos. Tudo isso tem a ver com autoconhecimento e autocuidado. Outra coisa, voltar daquilo que eu gosto e que eu não gosto. Também tem a ver com autoconhecimento, aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada. A próxima, empatia e cooperação, ou seja, o aluno vai compreender melhor o outro, vai tentar buscar estar no lugar do outro para poder ter uma comunicação melhor. Autogestão, ou seja, conhecer seus comportamentos, conhecer o horário que acorda, o horário melhor para dormir, o horário de estudar, que vai crescer e amadurecer nesse contexto, né? A cultura digital, que ela faz parte dessa vivência de hoje em dia, né? No século XXI, hoje em dia quase todo mundo tem um celular, quase todo mundo tem acesso à internet, tem acesso a Netflix e outras plataformas digitais, e aí as pessoas têm muitos conhecimentos, assim, as ideias elas ficam permeando no ambiente, né? Então tudo isso tem que ser trabalhado também em sala de aula de forma interdisciplinar, para fazer parte da vivência do aluno na sala de aula. É bem interessante esse contexto também. Beleza. Então, dentro da organização da área de linguagens, a gente vai ter 4 componentes curriculares, como eu falei. Língua inglesa,
arte, educação física e língua portuguesa, né? Dentro da língua portuguesa, quais são os eixos? Leitura e escuta, produção escrita e multissemiótica, ou seja, o estudo dos símbolos, o estudo da interpretar os símbolos, desenvolver a sensibilidade, oralidade, análise linguística semiótica, que é compreender os sentidos das palavras, os sentidos das ideias, né? E a reflexão sobre a língua, as normas padrão e sistemas de escrita. Na arte, a gente vai ter as artes visuais, a dança, a música, teatro, contextos e práticas, elementos da linguagem e processos de criação. É interessante a arte nesse contexto aqui, porque ela contempla, assim, com todas as letrinhas, as palavras música, dança, teatro, de modo que seja enfatizado em sala de aula também, no contexto escolar como um todo. Né? Porque a gente sabe que o teatro, a música, a dança, geralmente, muitas vezes, só é trabalhado em datas comemorativas. Então a busca aqui é trabalhar o teatro, a música, a dança e as outras artes de contexto cotidiano mesmo, né? Que faça parte da vivência do adolescente, da criança. E as dimensões é a criação, a crítica, a estesia, que é o desenvolvimento dos sentidos, a fruição artística, a expressão e a reflexão. Na educação física, a gente vai ter comunidades temáticas, as brincadeiras e jogos, os esportes, a ginástica, a dança, a luta, as práticas corporais de aventura. A gente sabe, pelo menos eu vivenciei isso nos anos 90, quando eu fazia ensino fundamental, que a educação física a gente ia primeiro, a gente se alongava, depois a gente fazia alguns exercíciozinhos, aquecia, depois a gente jogava vôlei, jogava futebol, fazia uma outra atividade. Porém, não tinha esse direcionamento para essa gama de unidades temáticas. Por exemplo, brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, luta, práticas corporais e de aventura. Acho bem interessante porque faz parte também dos gostos, tanto da criança e do adolescente, essas práticas mais corporais, mais voltadas para suar, para brincar, para desenvolver competitividade de forma saudável. Né? É bem interessante. Na língua inglesa, quais são as unidades temáticas? Oralidade, leitura, escrita e conhecimentos linguísticos. Dentro desses conhecimentos linguísticos, quais serão as situações comunicativas? Falar, ler, escrever, conhecer os meandros desse idioma. Ou seja, o aluno ele terá a oportunidade de participar de situações linguísticas, por exemplo, ele vai ter diálogos, ele vai poder simular diálogos com outros alunos, poder simular situações, por exemplo, está viajando e aí quer tomar um café. Né? Não é só teórico, não é só no papel, mas ele vai experimentar aquele diálogo como se ele estivesse realmente vivenciando na prática. Ciência da natureza, acesso aos conhecimentos científicos. Né? Temos 3 unidades temáticas que se repetem em todos os campos do ensino fundamental. São elas: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Essas unidades temáticas, como eu falei, como é espiralado, vai ser ampliado ao longo dos anos. No ensino fundamental vai estudar, por exemplo, no primeiro ano, vai estudar, por exemplo, dinossauros. Né? No primeiro ano, ele vai estudar, por exemplo, como é que foram os dinossauros, onde eles viviam, o que eles comiam. No segundo ano, pode estudar que tipo de animais eles eram, quais as categorias, qual a alimentação deles, assim, vai aumentando a dificuldade. Né? Em geografia, quais são as unidades temáticas? Sujeito e seu lugar no mundo, ou seja, a localização, onde ele está, qual a cidade que ele mora. Conexões e escalas, né? Tem a ver com a questão da escala ampla, escala mais visual. Mundo do trabalho, essa perspectiva mais sociológica, social. Forma de representação e pensamento espacial, ou seja, visualizar a localização no mapa, observar o espaço geográfico, observar como é que é o relevo no mapa, interpretar mapas. E a próxima unidade temática é natureza, ambiente e qualidade de vida. Então, fazer essa conexão com a preservação ambiental e com a preservação do próprio corpo humano. De que forma eu posso melhorar essa qualidade de vida? De que forma eu posso contribuir para a melhoria do espaço geográfico e do espaço natural? Né? Próxima, história. A gente vai ter 4 pontos de partida. Primeiro, identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise. Esses 4 tópicos aqui, eles serão trabalhados em cada ano, né? De modo a ampliar essa gama de conhecimentos históricos. Por exemplo, no primeiro ano, como identificação, vamos estudar comunidades e seus registros. Já no segundo ano, a gente vai ver as formas de registrar as experiências da comunidade.
No terceiro ano, as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. Já é uma contextualização, né? No quarto ano, as questões históricas relativas às migrações. Aqui eu já posso colocar essa questão da interpretação. E no quinto ano, como análise, eu vou trabalhar povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Ou seja, essas categorias, identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise, é como se fosse uma forma de interpretar, de aprendizagem, tá bom? Então, em matemática, quais serão as unidades temáticas? Números, geometria, grandezas e medidas, álgebra, probabilidade e estatística. E entram, essa probabilidade e estatística, ela vai entrar desde o primeiro ano. Mas assim, ontem choveu, será se hoje vai chover também? Será se amanhã poderá chover também? Ó, mamãe, mês passado tinha R$ 50 que sobrou do troco. Será se nesse mês, como é que vai ser a relação dela com o mercado? Ela vai comparar, né? Então essa probabilidade estatística vai ser pincelada já no primeiro ano, de modo que a criança, a criança nesse caso, ela já tem esse conhecimento, essa amplitude de ideias, né? Também serão trabalhados a tecnologia, o letramento em matemática e a educação financeira. É bem interessante porque a criança já conhece conteúdos que vai ajudar as suas experiências futuras, né? Nas suas vivências futuras. E no ensino religioso, a gente vai ter 4 campos, 4 perspectivas. Imanência. O que é imanência? Imanência é a nossa visão como ser humano, né? Nossas limitações, nossas necessidades como ser humano. Transcendência é a crença, é a busca por algo transcendental, por uma espiritualidade mais aflorada, mais aguçada. Eu acreditar em Deus, eu acreditar na Virgem Maria, eu acreditar nos guias, nos orixás, acreditar em outros elementos da natureza, em outros deuses, né? Alteridades, identidades. Alteridade tem muito a ver com as práticas, né? Identidade é como aquilo que eu me vejo. Como é que eu me vejo? Será se eu me reconheço como um bandista, por exemplo? Será se eu me reconheço como uma pessoa que faz parte do kardecismo, que faz parte da Igreja Católica? E com as outras pessoas? Como é que vai ser o meu contato, a minha vivência? Né? E dentro desse ensino religioso teremos 3 unidades temáticas. Identidades e alteridades, manifestações religiosas, crenças religiosas e filosofias de vida. Dessa forma, o ensino religioso ele não vai enfatizar uma religião, mas sim um religare, que é a conexão do humano com o divino, com o sobrenatural, com Deus, com as divindades. Tá bom? De acordo com o gosto de cada um, de acordo com as culturas de cada um, respeitando sempre o espaço do outro. Tá bom? Então, no ensino fundamental, gente, a gente também vai ter essa codificação alfanumérica. Como eu expliquei no vídeo da educação infantil, a gente também vai ter 2 pares de letras e 2 pares de números. O primeiro par de letra tem escrito EF, que é ensino fundamental. Vou colocar aqui uma imagem representando para melhor compreender, né? Esse vídeo está um pouco longo, é porque ensino fundamental, a BNCC, ela tem muito meandro, muita coisa para a gente poder esmiuçar e compreender. Mas eu coloquei o básico aqui para a gente poder ter essa noção. Então, EF quer dizer ensino fundamental. O primeiro par de números simboliza os anos, né? Ou seja, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. EF quer dizer educação física, ou o segundo par de letras, desculpa, quer dizer o componente curricular, sendo que AR é arte, ciências é CI, EF é educação física, ER ensino religioso, GE geografia, HI história, LI língua inglesa, LP língua portuguesa e MA matemática. Então o segundo par de letras simboliza o componente curricular e ele vai vir reduzido a essas 2 letrinhas aí. E o último par de números indica a posição da habilidade da numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. E na BNCC, gente, tem cada uma dessas habilidades, tem cada uma dessas competências que serão analisadas. Então a gente, quando for organizar os nossos planejamentos, nossos planos, a gente tem que ter a BNCC em mãos para a gente observar direitinho qual é a habilidade, qual é o objetivo, qual vai ser a numeração sequencial que vai ser trabalhada, para ficar bem alinhado assim. Porque que a gente sabe tem muita escola que pede exatamente como está. Tem escola que vai deixar um pouco mais livre. Então a BNCC vai trazer esse norte e é bom a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa propriedade para poder trabalhar e até mesmo saber como lidar isso na prática, tá? E esse vídeo veio buscar justamente isso, dar uma ajudinha, espero ter trago realmente uma nova perspectiva em relação à BNCC.
Eu resumi ao máximo, lembrando que a BNCC tem 600 páginas e ela é bem complexa e ela é um documento que tem caráter de lei, tá? E ela visa justamente isso, essa pluralidade de ideias, de modo que o aluno ele venha se desenvolver desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. E ele saiba perceber que tudo isso vai ser conectado com suas vivências externas e com as suas vivências futuras também. Tá bom? E isso envolve o letramento digital, envolve a tecnologia, e nós, professores, precisamos estar sempre por dentro, percebendo as novidades, percebendo as mudanças sociais, contextualizando, trazendo notícias para a sala de aula, para gerar um debate e gerar uma promoção de ideias. E favorecer, assim, um conhecimento significativo. Tá certo, gente? Então o vídeo de hoje passou dos 20 minutos, é o primeiro vídeo longo que eu faço, então eu agradeço. Se você tiver gostado, curta, comente, compartilhe e até a próxima. Um abraço, fique com Deus. Eu sou Davis Castro aqui. Valeu!